A ciência é o auge da consciência da essência humana. Para iniciarmos esse assunto, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do gênero. Iniciaremos com o poder da imaginação. Pegue em um pau de giz, quebra-o em um pedaço, resultando assim em 2 pedaços. Pega um desses 2 pedaços, faça o mesmo, repita o processo quantas vezes quiser, notará que chegará em uma fase na qual é impossível quebrá-lo em mais pedaços. Este ato, para lá do infantil, levanta uma grande questão fundamental para a explicação das coisas e acontecimentos na ciência. Voltando, a questão do giz, cientificamente, o menor pedaço possível designamos por átomo. E o mesmo acontece com a formiga, você, eu, o planeta Terra, a galáxia e tudo que conhecemos na nossa inexplicável existência. Mas, como é de se esperar, para termos acesso a essa informação que parece de fácil explicação para entender melhor as coisas e falar com maior certeza que tudo o que vemos, pegamos, sentimos é formado por pequeníssimas partículas designadas cientificamente por átomo. Essa ideia não nasce exatamente na ciência, e sim na filosofia. Nas escolas do pensamento, há milênio de anos atrás, exatamente no século VIII. Porém, havia uma grande discrepância, porque nas escolas do pensamento acreditavam que o universo era formado pelo fogo, a água, o ar e a terra. E cada um desses elementos constituía a essência da existência do universo. Porém, o filósofo Demócrito contribuiu com uma grande ideia, que era que tudo quanto existe no mundo é formado por pequeníssimas partículas, o que damos o nome de átomo. Todavia, existia um problema para esta teoria, e o problema certamente chamava-se o Aristóteles. Um dos influentes pensadores da época, ele infelizmente não concordava com a ideia proposta pelo Demócrito acerca do átomo. Isso porque, como o átomo é a partícula mais ínfima e pequeníssima de um elemento, não dá para vê-lo a olho nu. E na época não existia a tecnologia que temos hoje, de observar pequeníssimas coisas com aparelhos até diminuirmos detalhes, explicá-los de forma tão clara como hoje. Porque ele tinha argumentos claros e ideias mais brilhantes que pudessem com que muitos pensadores da época abandonassem essa ideia. E assim foi sim. A ideia foi abandonada. Porém, na época da Renascença, esses filósofos contribuíram para o processo de nós entrarmos em uma época na qual vemos as coisas de uma forma um pouco mais diferente. Abordamos as coisas de uma forma mais ampla. E para isso, não só na filosofia havia esse campo de observarmos as coisas, analisar as coisas e chegar a uma conclusão. E sim, a ciência começava a ganhar campo para explicar os acontecimentos e, de certa forma, inventar certas coisas. Ok? A pessoa foi usando a ciência para enriquecer o seu histórico de existência, para responder às suas necessidades e para melhor compreender
o universo. Porém, a primeira pessoa que foi usando a ciência para explicar a existência do átomo foi o John Dalton, responsável pela ideia do átomo sendo comparado a uma bola de bilhar. Em um experimento, ele observou que encontrava o oxigênio e o hidrogênio de forma independente, sendo que o hidrogênio continha 2 moléculas e o oxigênio uma molécula. E claro, porque o oxigênio e o hidrogênio são substâncias simples e não se podem ser divididas, ele concluiu que o átomo era uma partícula indivisível, portanto indestrutível. Nasce a ideia da indivisibilidade do átomo. E claro, John Dalton se baseou nas substâncias simples como base da matéria. Por isso, a ideia do átomo como sendo comparada a uma bola de bilhar é pertencente a esse grande cientista. Porém, com o avanço dos estudos científicos, foi percebendo-se que o átomo é a partícula que forma a matéria. Mas o que é a matéria? É tudo quanto existe na natureza que tem massa e ocupa lugar no espaço. E apesar de tudo ter sido antes idealizado em prol do átomo, foi apenas no século XX quando Albert Einstein prova através de cálculos matemáticos a existência do átomo. Ora veja, você, eu, a formiga e tudo quanto nós conhecemos ocupa lugar no espaço e tem massa. Logo, a matéria é formada pelo átomo. Assim sendo, todos nós somos compostos por átomos. Nós, o mundo, as galáxias, somos formados por átomos. E assim, a ciência prova que o átomo é a base de tudo. Clínica do Saber, a Ciência. A página da ciência simplificada.